Em 1959, passageiros revoltados incendiaram barcos e enfrentaram a polícia nas ruas de Niterói. O que começou como um simples protesto contra o transporte público acabou virando um dos maiores motins urbanos da história no estado do Rio de Janeiro. Neste período histórico, a ponte Rio-Niterói ainda não fora construída, fato que apenas ocorreu 25 anos após o acontecimento. Para entendermos a origem da revolta, precisamos conhecer o contexto daquele momento. O grupo carreteiro, ou carreteiro, que é originado de um empreendimento da família de imigrantes espanhóis do mesmo sobrenome, possui relevância histórica datada desde o século XI, tendo ações importantes na Batalha das Navas de Tolosa. A família controlava o serviço e solicitava constantemente apoio financeiro do governo para cobrir os gastos, alegando prejuízo. Porém, o governo negava maiores subsídios, sob a acusação de que o grupo prestava falsas informações sobre seus gastos, com suspeitas de que a empresa gastava menos da metade do que exigia. Tais suspeitas eram reforçadas pelas aquisições de fazendas e outros tipos de propriedades pela família, fatos notados pela própria população. Além disso, as mobilizações sindicais no Brasil, que incentivavam trabalhadores a se organizar, eram crescentes. Nesse cenário, o Sindicato dos Marítimos e Operários Navais paralisava o trabalho com frequência. Essas paralisações eram usadas pelo grupo carreteiro como justificativa para novos aumentos tarifários. Na noite de 21 de maio de 1959, o sindicato entrou em greve mais uma vez, de surpresa, reivindicando melhores condições de trabalho e organização para os cerca de 4.000 funcionários da empresa. Com a greve, as Forças Armadas foram encarregadas de administrar provisoriamente as viagens do trajeto Rio-Niterói, desde a condução até a organização das filas. Foram utilizadas 2 embarcações especiais para tal, denominadas avisos, que, porém, tinham capacidade reduzida. A partir deste momento, conseguimos analisar que uma tensão estava surgindo, de todas as frentes. Tanto do grupo carreteiro, que se via obrigado a aumentar as tarifas, quanto do governo, que teve que mobilizar as Forças Armadas para não paralisar um dos principais meios de transporte da época, quanto da própria população, que apenas queria um meio de transporte sustentável para seus bolsos. Com o serviço severamente reduzido e, logicamente, incapaz de dar vazão à demanda, a população começou a se aglomerar na Praça Martim Afonso, conhecida atualmente como Araribóia, e o desconforto e atraso acumulados foram aumentando a tensão local. Para piorar, os fuzileiros navais que tentavam organizar a fila, já então um grande aglomerado, começaram a agir com truculência, aumentando o descontentamento e a agitação. Quando um dos militares tomou a infeliz iniciativa de dar coronhadas nos passageiros, uma pedra foi lançada contra uma vidraça das barcas, e a resposta dos fuzileiros foi uma rajada de tiros para o alto. Naquele dia, esta foi a pior decisão possível a ser tomada, pois dali em diante começaria de vez a revolta das barcas.
Iniciou-se uma confusão generalizada pela estação das barcas, culminando no incêndio da mesma, que também teve toda sua frota destruída. Os móveis da estação e destroços das embarcações foram arremessados na rua e incendiados. A revolta seguiu com a população em marcha para a Rua São João, onde se localizava o escritório da empresa, o qual fora igualmente invadido e destruído, com papéis imóveis sendo arremessados da janela e sendo ateado em chamas nas ruas do centro urbano. Por fim, os revoltosos marcharam em direção à residência da família Carreteiro, localizada no bairro Fonseca, a 3 quilômetros do foco da revolta. A casa foi incendiada, os pertences foram destruídos e seus móveis caros arremessados do telhado. No fim, restou-se escrito em uma parede: aqui jazem as fortunas do grupo Carreteiro, acumuladas com o sacrifício do povo. No dia seguinte, a situação teria diminuído sua proporção. O governo brasileiro assumiu o controle das barcas, agora estatizadas. A revolta, o vandalismo e a luta entre populares e militares resultaram em 6 mortos e 118 feridos. Alguns periódicos comparam o episódio à Revolução Francesa, chamando Niterói de uma pequena Bastilha. Segundo Maria da Conceição Vicente de Almeida, utilizando a análise de Roberto da Mata, o que houve também foi uma espécie de carnavalização da revolta, pois ao adentrarem na residência dos carreteiros, os manifestantes usaram as joias, roupas e perfume das mulheres dos empresários, carregando na atitude um simbolismo da luta contra o grupo que, naquele momento, representava ser o inimigo do povo. Mais de 6 décadas depois da chamada Revolta das Barcas, a travessia pela Baía de Guanabara continua fazendo parte da rotina de milhares de pessoas todos os dias. As barcas já não são mais as mesmas de 1959. A tecnologia mudou, a cidade mudou e o sistema de transporte também evoluiu. Mas a história da revolta serve como um lembrete de algo que continua atual. Quando os serviços essenciais deixam de funcionar para a população, a insatisfação inevitavelmente aparece. A diferença é que, hoje, esses conflitos costumam acontecer de outras formas, nas redes sociais, nas ruas ou no debate público. Mesmo assim, toda vez que uma barca cruza a Baía entre Niterói e Rio de Janeiro, ela também carrega um pedaço dessa história. Uma história que começou com passageiros cansados e terminou como uma das revoltas urbanas mais marcantes da história.